Ontem, o Monark e o Gaio Fato participaram de uma live no podcast Três Irmãos, que teve uma fala pior que a outra. Mas como eu tenho que trabalhar e não posso ficar o dia inteiro fazendo um vídeo pra cada pedaço, escolhi falar sobre a treta de que se a propriedade privada é ou não algo natural. Monark defende que sim e o Gaio Fato que não. E nesse vídeo eu vou mostrar que os dois estão errados, mas por motivos diferentes. Então fica até o final pra você entender e não ficar depois falando nos comentários de coisas que eu não falei. Olá, me chamo Brigitte Jubarrota e esse é o Ilha de Ignorância, um canal que fala principalmente sobre ciência, anarquismo e ecologia social. Tinha preparado um vídeo dessa semana falando sobre negacionismo científico, mas fui presenteada hoje durante o café da manhã com essa maravilhosa live e super produtiva. E digo super produtiva não por achar que o debate foi rico, pois eu não acho, e sim porque vai encher de dinheiro os rabos dos reacteiros da vida, e como eu não sou boba, eu vim tentar surfar nessa onda também. Pra responder se a propriedade privada é ou não natural, vou fazer algo que todo comunista se nega, que é usar um autor anarquista como referência. No caso, Murray Bookchin. A referência certinha vai estar no comentário fixado. O primeiro ponto que eu quero pegar aqui do Bookchin é a crítica ao pensamento linear sobre a natureza, que coloca a natureza apenas como uma visão bonitinha para os seres humanos, ou então como uma matéria para consumo. O Bookchin, além de outras pessoas, também parte de um pensamento não linear, que vai mostrar a natureza não como algo dado, mas como resultado do processo evolutivo. E como sabemos bem, o ser humano é um dos resultados do processo evolutivo. E quando você pega essa noção do ser humano como parte da evolução, podemos fazer algumas mudanças dessa relação que vemos entre o ser humano e a natureza. Saímos de uma noção onde o ser humano é um alienígena, ou uma criação divina, ou um parasita que surgiu aqui do nada, e entra a noção de que já é difundida por vários grupos humanos há milênios e gerações, que é de que somos parte da natureza. Seres humanos são primatas que emergiram ao longo do processo evolutivo da evolução dos vertebrados, que derivaram um dos seus ramos no grupo dos mamíferos. E esses derivaram dentre os seus grupos em um lá que chamamos de primatas. Os seres humanos são parte da natureza. Temos algumas atividades que são vistas como não naturais, como o desenvolvimento de tecnologia e ciência, formação de instituições sociais, as formas de comunicação simbólica, a criação de cidades ou até mesmo a heterossexualidade. Mas todos esses processos são resultados do processo evolutivo que criou o nosso cérebro e o nosso bipedalismo, que permitiu deixar as nossas mãos livres para criar ferramentas ou para carregar comida. Tudo isso é resultado da natureza. O cuidado dos mais jovens, a cooperação, a substituição do comportamento guiado pelos instintos para aquele que é guiado pela tomada de decisões. A diferença é que nos seres humanos encontramos um grau de desenvolvimento desses traços que permitiu a criação institucionalizada de famílias, bandos, grupos, hierarquias, classes econômicas, estado e sociedades que são altamente mutáveis, coisas que não são encontradas na natureza. Antes de continuar, se você quiser ajudar meu trabalho aqui, não esquece de deixar um gostei no vídeo, deixar um comentário bem bonito. Se quiser me ajudar financeiramente, você pode comprar o meu livro, Lucrando com o Fim do Mundo. Livro onde eu trago 9 técnicas de finanças apocalípticas, usando basicamente as catástrofes climáticas como fonte de inspiração para o seu lucro. E se quiser me ajudar só com uma doação, você pode fazer a doação pelo LivePix. Tá o QR Code aqui e o link no comentário fixado, junto com o link das referências usadas aqui no vídeo. Então, vamos voltar para lá. Seres humanos, sendo assim, são sempre ligados à sua história evolutiva, que é o que o Bookchin chama de primeira natureza. Só que conseguimos produzir uma natureza social humana que ele chamou de segunda natureza. Mesmo que digam que algo é não natural, a segunda natureza é uma criação da evolução orgânica da primeira natureza. Separar a segunda natureza da primeira natureza como um todo é ignorar a criatividade da evolução natural em si. Essa evolução que separa o ser humano da natureza não passa de um resultado de uma premissa teológica de que o mundo foi feito por Deus para os seres humanos usarem como bem entender. O Bookchin criou uma corrente de pensamento que ele chamou de ecologia social, que vai definir o mundo natural como resultado de um processo. Para esse pensamento, a definição do mundo natural como resultado de um processo indica a necessidade de uma forma de pensar orgânica, como essa que apresenta o ser humano como uma derivação da natureza humana. Sociedade e natureza estão interligadas pela evolução de uma única natureza que resulta em
em duas diferenciações: uma primeira natureza, ou natureza biótica, e uma segunda natureza, ou a natureza humana. Com as suas naturais de inteligência, capacidades de comunicação, de organização e relativa liberdade de comportamento instintivo, o ser humano conseguiu modificar o seu próprio meio ambiente a tal ponto que possibilitou que nós engajássemos em um desenvolvimento social. E esse desenvolvimento social, para fora da sua primeira natureza, possibilitou uma situação mais problemática para nós e para os outros organismos não humanos, com toda a degradação do meio ambiente, chegando atualmente na emergência climática que estamos. Agora, no que diz respeito à hierarquia e à propriedade privada serem algo natural do ser humano, tudo indica que tanto linhagem, distribuição de gênero, diferenças de idade foram aos poucos institucionalizadas, mas inicialmente isso era mais igualitário. Só depois isso tudo acaba adotando uma forma opressiva e hierárquica e mais pra frente uma forma de exploração por classes sociais, ou seja, a propriedade privada nasce aqui. Mas isso é um assunto mais complexo para outro vídeo. Se quiser que eu volte aqui e fale mais sobre, é só pedir nos comentários que a tia volta pra regurgitar um conteúdo mastigadinho pra vocês como uma passarinha. Agora voltando aqui pra finalizar, porque eu acho que tanto o Monark como o Gaio Fátio estão errados. O que me parece é que no caso da discussão os dois estavam falando da primeira natureza. Nesse caso, não, a propriedade privada não é de natureza orgânica, mas ela é natural no sentido de ser da natureza social. E a natureza social, sim, é resultado de um processo histórico, como o Gaio Fátio disse. Se quiser se aprofundar no estudo sobre anarquismo, você pode clicar nessa playlist que tá aparecendo aqui. Agora, se quiser se aprofundar nas questões ambientais, partindo de uma visão libertária, pode clicar nessa outra playlist aqui. Se quiser se inscrever no canal, é só clicar nesse botão que tá aparecendo aqui no meio. Beijo de luz.